Muito bem. Hoje nós queremos estudar um pouquinho, embora a gente não tenha umas músicas sobre o Espírito, mas eu quero falar sobre o conflito. Por que o conflito? Porque nós estamos vivenciando um conflito. E cada dia que se passa, a gente vê isso bem nitidamente acontecendo. Agora, como definir um conflito na mente ou um conflito no dia a dia? Um conflito na mente, ele pode vir de várias formas. Por exemplo, uma pessoa ela pode estar pensando talvez em viajar ou não viajar, é um conflito. De repente, dentro da sua casa, você ali com mãe, pai, ou filho, esposo, seja quem for, há um conflito iminente entre acordo ou desacordo. A questão de trabalho, a questão de saúde, a questão de escola, faculdade, a questão dentro da igreja, fora da igreja, em todas as esferas que a gente anda, há conflito. Agora, existe um conflito maior que, de um lado, está Deus, querendo a adoração a Ele. Do outro lado está um outro conflito, que é o inimigo, querendo a adoração também. Então, nós vivenciamos isso o tempo todo. Há um tempo atrás, em 2015, quando um jovem resolveu apossar-se de uma moça, de uma mulher, disse o seguinte: você será minha, ou você será morta ou você será minha. E durante aquela semana que aquele homem ficou com aquela jovem presa ali, a negociação da polícia para que ele se entregasse, ele ouviu uma voz: olha, se entregue. A outra voz: não se entregue. E até que por fim ele acabou matando aquela jovem, e a jovem chamada Eloá, que foi morta, ficou presa, enfim, deu todo aquele reboliço de caso ao que chocou o Brasil, entre aspas, entre outros casos também. Mas vivemos um grande conflito, porque de um lado Deus quer a adoração, do outro lado o inimigo quer a adoração também. Mas como definir então esse ser importante que é o Espírito Santo? E aí? Abra sua Bíblia em João capítulo 14, Evangelho de João capítulo 14, verso 26. Esse texto você já conhece, eu conheço, ele fala justamente sobre isso. Porque o próprio Jesus, em João 14, ele dando as últimas orientações para os discípulos, que ele estava indo para o céu depois da sua morte, da sua ressurreição, depois de passar um tempo na terra, 40 dias, orientando 500 pessoas. Ele falou o seguinte: ó, eu vou embora, mas vai vir alguém que vai orientá-los como vencer esse conflito. Eu pergunto: que tipo de conflito você hoje vive na atualidade? Que conflito que eu vivo na atualidade hoje? Talvez possa ser questão de profissão, possa ser questão de finança, possa ser questão de organização da vida, mas cada um de nós temos um conflito que vivemos. Aqui em João capítulo 14, verso 26, a palavra do Senhor fala assim, João, Evangelho 14, 26: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então notem que, se a gente for analisar na Bíblia, esse conflito começou lá atrás. Quando? Primeiro no céu, houve a ruptura no céu. O anjo que Deus criou perfeitamente resolveu se rebelar contra Deus. Então houve um conflito. Depois o segundo conflito veio para a terra, onde Eva e Adão viviam perfeitamente ali. E aí, um belo dia, o casal sai da presença de Deus e começa o conflito. Por quê? Primeiro, ela olha para aquela árvore, olha para aquele fruto, e aí, ao invés de confiar em Deus, desconfia de Deus e confiou na tutela do inimigo. Resultado, que aí houve um conflito na mente: será que eu como ou não como aquela fruta? O inimigo, ele não tem corpo, ele precisa de algo para incorporar-se, e usa a serpente para falar para ela: coma do fruto que você vai ser igual a ele. Então, aquele conflito que Deus fala: não coma, porque se você comer, você vai morrer. Do outro lado, o conflito: não, você pode comer, porque você vai se tornar
e agora Deus pede Caim também uma oferta. Caim recolheu a melhor oferta que ele achava que era bom, dos frutos que ele tinha. Do outro lado, Abel preparou uma oferta, oferecendo o sacrifício do cordeiro para Deus. E resultado daquilo que criou ciúmes, criou intriga, criou conflito, que levou Caim a matar o seu irmão. E daí, em dado momento, Deus perguntou: cadê seu irmão? Ele disse: olha, eu não sou o doutor do meu irmão, eu não sou o guardador dele. E agora então começa esse conflito. Por um lado, o sangue, dizem que o primeiro mártir foi Abel, né? Mas na verdade o primeiro mártir, se a gente for analisar, começou lá em Estevão, e depois Estevão passou para Abel, e então nós temos dois mártires que morreram ali. Mas o certo é que depois desse contexto histórico começa a maldade na terra. A narrativa bíblica diz que por a maldade ser tão grande naquele período, que já existia homossexualismo, já existia violência, os homens eram tão egoístas, porque após a queda do homem, o homem perde o tamanho, perde a idade, perde o momento de viver com mais intensidade, e começou o conflito deles. Será que vamos obedecer a Deus ou não? Começou todo aquele conflito iminente ali. Resultado esse que Deus achou que se sentiu mal por ter feito o ser humano. E Deus falou: meu espírito não agirá para ser bom. Está em Gênesis 6. E Deus agora encontra Noé. Não pergunte como surgiu Noé na história, mas está dentro do contexto bíblico. Surge Noé agora, Deus chama ele e fala: ó, você é um camarada que procura me servir. Noé tinha falhas? Tinha, mas ele procurava servir a palavra de Deus, que ele achou graça, ele achou misericórdia, ele achou em Noé o ser humano que procurava fazer a vontade de Deus, mesmo a imperfeição que ele tinha, mesmo o conflito eminente que ele tinha na mente. E agora então Deus fala o seguinte para Noé: constrói uma arca, uma barca, como é chamado em outras traduções bíblicas, né? Mas no original é barca, não arca. Agora constrói essa barca para que eu possa então aparelhar e salvar a você e quem quiser entrar na barca. Resultado: somente Noé e a sua família foram salvos depois de um certo tempo. Alguns historiadores falam que 100 anos, mas o certo é 120 anos. E no final, depois de 8 dias, quase uma semana, começa então a vir água de baixo, água de cima, e aquele barco grande vira então um pequeno barco sobre as águas. Mas antes daquele período ali, o povo ficou no conflito, acreditar ou não acreditar naquela história de dilúvio sobre a terra, porque nunca havia chovido, era apenas um nevoeiro que vinha durante a noite, que é um sereno, né? É como se fosse um pouquinho de água para regar a terra, para regar a terra, para dar semente. E agora o povo então começa a não dar crédito para Noé. Depois de um tempo de água, o povo pereceu com os animais que entrou, que Deus podia colocar, ele colocou, e ficou Noé por quase um ano dentro daquela barca. Depois de tudo aquilo, Noé solta uma bomba para saber se as águas vão baixar, ele traz um gaveta para então dentro da barca, dentro da arca, e começa então a ver que a água baixou, ele sai para a terra seca e começa então, através de Noé, povoar a terra novamente. Desde Noé ele surge Abraão, surge Ló, e começa a surgir Jacó, e vai surgindo então uma nova geração de um povo adiante. Mais adiante, lá em Gênesis capítulo 2 e 3, começa a surgir um povo de Deus. Antes disso, você tem um contexto de Ló, com seus filhos, Abraão, com toda a sua parentela, Isaac e Jacó, você tem José do Egito com a sua família. Todo aquele contexto histórico tem conflitos evidentes. É um conflito evidente o tempo todo. Imagina José, por exemplo, dentro ali no próprio Gênesis capítulo 37 até o capítulo 50, a gente sabe a história dele, ele teve conflito o tempo todo. Por quê? Em algum momento a mulher pode te falar: você não ficar comigo, jamais eu vou ficar com a senhora. Agora ele é colocado dentro de um calabouço, dentro de uma prisão, fica lá 2 anos. Esse camarada me ouviu que eu ajudei ele. Então todo aquele conflito que José passou, seus irmãos passaram, seu pai, sua mãe. Então imagina, veja bem, só o livro de Gênesis dá uma fala de conflito o tempo todo, do começo ao final. Quando você vai para o livro de Êxodo, você tem mais conflito entre Moisés aceitar ou não o chamado de Deus para libertar o povo da opressão do
império de Faraó, e Deus chamou Miriam, Arão, chamou todos aqueles homens para ajudar Moisés, e o povo agora murmurando na cabeça de Moisés. É um conflito iminente. Então imagina o tempo todo conflito. É como você vai para o livro de Levítico, livro de Deuteronômio e livro de Números, é o livro das leis. E aí Deus orientando os profetas de Deus, orienta o povo, segue isso, segue aquilo outro. E aí Moisés escreveu o Pentateuco. Então imagina escrever leis sobre saúde, leis cerimoniais, leis civis, e Deus escreve 10 mandamentos, dá para Moisés para orientar o povo. Aí quando você chega um pouco mais adiante, surge Davi, surge Salomão, surge Elias, Eliseu, todos aqueles homens de Deus, o profeta Natan, e vários outros, Samuel, Elias, né? Então você vê vários homens e mulheres de Deus dentro do Antigo Testamento vivendo num grande conflito. Imagina o profeta Jeremias ter que sair para pregar a palavra de Deus nos últimos 3 anos e sabendo que o povo não ia aceitar. Foi jogado, foi morto, chegou antes de morrer, e viveu um conflito. O profeta Isaías, em dado momento, em Isaías capítulo 6, ele estava ali, de repente Deus fala para ele: olha, você vai pegar a minha palavra, mas é para você, eu não sou digno. Mas o anjo de Deus colocou de lado o profeta Isaías, agora estou pronto, envia-me. Então, imagina os profetas do Antigo Testamento, os reis, os homens, as mulheres, os seguidores de Deus no Velho Testamento, todos eles tiveram problemas de grande conflito. Quando você chega no Novo Testamento, você tem Jesus e os apóstolos, que foram pregar a palavra de Deus. Ao Jesus, em um momento, ele está ali naquela pedra, Getsêmani, suando gota de sangue. Senhor, se possível, passa de mim esse caso, mas não como eu quero, como tu queres. Imagina tudo isso. Então, esse conflito iminente do povo de Deus, vivendo tudo isso. Imagina a série de coisas de hoje, na atualidade, que o povo vive um conflito. Um conflito entre servir ou não servir a Deus, entre aceitar a palavra de Deus ou não. Então há um conflito. Há um conflito para aqueles que trabalham em empresas, em lugares que tem que definir se guarda o saco ou não, se cede o espaço para trabalhar ou não. Há um conflito. Há um conflito para aqueles que estudam nas faculdades seculares da vida, aonde tem que decidir se vai nas aulas de sexta-feira ou não, se faz aquilo ou faz ou não, entende? E para vocês, pessoas mais maduras, que aqui está a boa parte, que às vezes tem que orientar os netos, os sobrinhos, os jovens, a fazer tal coisa correta, a não fazer aquilo, orientar talvez uma filha que pensa em casar, que pensa talvez ter filhos, faz ou não faz. Há um conflito iminente. Então por isso que Jesus falou: eu vou enviar um Consolador para estar com vocês. Agora, quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que em dado momento o profeta Elias, aquele mesmo que Deus usou lá atrás para matar mais de 900 profetas de Baal, e agora a rainha Jezabel, o rei Acabe atrás dele, ele ficou depressivo. Em Tiago capítulo 5 fala que Elias, como sujeito às mesmas coisas, as mesmas tendências que o ser humano tem hoje de ter, de depressão, ansiedade, Elias também teve também. Ele teve um conflito na mente. E quantas pessoas hoje estão vivendo isso hoje? Depressão, ansiedade, medo, afonia. Eu, por exemplo, me lembro que quando eu tinha 18 anos de idade, eu estava na escola em Belo Horizonte, e me lembro uma vez que eu entrei no elevador, o elevador parou, eu fiquei apertando: quero sair, falando comigo mesmo, falando baixinho, e do outro lado a pessoa quer entrar. Aí a primeira coisa que você lembra é a sua mãe. É engraçado essa cena. E aí quando o elevador até que conseguiu voltar ao normal lá, e quando eu consegui sair, a pessoa conseguiu entrar. Quem foi? Não foi nada, não. Pensei assim: eu gosto que vai ficar aí dentro. E foi embora. Então você vê aquele conflito. Imagina alguém, algumas pessoas dizem que o homem chegou à lua, mas eu não acredito. Isso pode ser uma montagem, nos fazem norte-americano, com imagem e tudo mais. Jamais vamos conseguir pisar na lua. Mandar aparelhos sim, para pisar na lua, isso é uma coisa impossível. Mas vamos
talvez acreditar, muitos acreditam, mas eu não acredito nessa tese, porque é um conflito evidente no povo de dia. O povo prefere acreditar nas fábulas humanas do que na palavra de Deus. Agora, por exemplo, como a ciência tem provado aí que tem uma galáxia, parece que tem algumas estrelas se aproximando, isso aí a gente pode ver os passos do Mestre. De fato, existe um terceiro céu onde Deus habita que o homem não consegue avistar, mas de fato Deus está aqui na terra. Agora, a gente vê muitas coisas que as pessoas falam, que as pessoas acreditam sem ter mais Bíblia, ou muitas falas também. Agora, dentro do contexto da palavra de Deus, a gente vê que muitas pessoas tiveram dificuldade em aceitar a Deus. Como hoje tem pessoas que são ateus, são hinduístas, são muçulmanos, são espíritas de várias religiões que acham que Deus está em qualquer coisa. Não, Deus é um ser único. Ele está presente na criação, quando a gente vê tudo, na sua palavra, tá? E Ele está em nós através de Jesus Cristo. Então Deus Pai é o soberano, Deus Filho é aquele que veio morrer por nós, que viveu entre nós por um tempo, e o Deus Espírito Santo, ele tem sentimento, tem corpo, tem carne, ele está entre nós para convencer a nós cristãos e não cristãos de aceitar Jesus como Salvador, como Senhor. Por um pouquinho aí, João capítulo 15, você está no Evangelho, João capítulo 15, olha comigo o verso 26 e verso 27. João 15, verso 26 e 27. João capítulo 15, verso 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vós também vai testemunhar, ou testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Ou seja, através de Deus, envia Jesus envia o Espírito Santo, e agora Ele é colocado em nós, para nós divulgar, para nós testemunhar o amor de Deus para as pessoas. Por isso que, quando a gente lê João 16, versos 7 a 13, fala que a função do Espírito Santo é nos convencer o quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, nós sabemos que é pecado. Pecado é a transgressão da lei de Deus. Alguém perguntou hoje pela manhã: é possível alguém guardar a lei de Deus? É possível, sim, porque quem conhece o ser humano é Deus. Como eu falei ontem aqui, caminhando, quem nos conhece é Deus. Não é eu próprio em si, ou é você em si próprio, mas é Deus que nos conhece. Então, quando o Espírito de Deus habita em nós, esse conflito é gerado. A gente não vai ficar naquela divisória entre fazer ou não fazer, entre pular ou não pular. Se alguém chegasse perto de você e falasse assim: fulano, faça isso, você faria? Por exemplo, ó, pula esse muro aqui, porque Deus vai segurar você. Você faria isso? Uma vez uma senhora disse para mim assim: olha, o meu pastor falou que eu posso subir naquele muro e pular, que Deus vai me segurar. Então a senhora faça e depois você vê o resultado. Então há pessoas que valem algumas ideias das pessoas. Outra vez, alguém disse para mim assim: o meu pastor falou que eu posso doar tudo que tem na igreja que eu vou receber dobro. Eu falei assim: quem é que paga as suas contas, meu irmão? Sou eu. Eu falei: Deus ele dá condições para você fazer as coisas, não é o pastor. Mas há pessoas que vão pelo que o homem fala, não pelo que Deus fala. Portanto, aqui em João 16, eu encerro aqui, fala claramente que Deus quer nos convencer do pecado, da nossa justiça, que é o versículo 9 de João 16, tá? E quer nos convencer também daquilo que fazemos de errado. Deus nos conhece muito bem. Ele sabe que é uma luta diariamente. Quando eu levanto pela manhã em orar a Deus, em estudar a Bíblia, em procurar fazer a vontade do Senhor. E esse conflito é um conflito evidente, porque nós queremos estar na casa de Deus, nós queremos fazer o trabalho para Deus, mas às vezes bate o quê? O desânimo, e a gente recua para trás. E Deus fala: filho, avança porque eu estou com você. Se Jesus orientou o seu discípulo atrás, Ele nos orienta a fazer
falaram durante a criação, pairando sobre as águas, é o mesmo Espírito que está hoje à nossa disposição. Por isso que há esse conflito eminente entre eu e você, porque Deus quer que a gente procure fazer a sua vontade. E aqui eu quero terminar lendo com você Apocalipse capítulo 3, verso 20 até o 22. Apocalipse 3, 20 e 22. Por isso que há muitas pessoas que preferem fazer o mal do que fazer o bem. E Romanos capítulo 12 orienta, né? Olha, em vez de fazer, pague o mal com o bem, não o mal com o mal. Mas quando alguém faz o mal, pague com o bem. Procure ajudar as pessoas. E aqui em Apocalipse capítulo 3, versos 20 a 22, fala o seguinte. Apocalipse 3, 20 a 22. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Verso 21. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Verso 22. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então notem que Jesus está à porta do nosso coração batendo. Quando ele fala bater a porta do nosso coração, é porque Jesus quer nos oferecer a salvação. Essa é o original desse texto de Apocalipse 3:20. Igual você fala assim, então parece dar uma ideia de ceia e está batendo. Não, esse texto está falando da raiz original hebraica, que diz o seguinte: filho, eu quero salvar você, mas você precisa de ouvir a voz do meu amigo, Consolador, o Espírito Santo, que está na terra. Porque Efésios 4:30 fala que não entristeçeis o Espírito, o qual eu e você fomos selados para o dia da redenção, para o dia da salvação. Então, portanto, devemos ouvir a voz de Deus para sermos vencedores e estar naquele dia com Jesus, não somente para viajar 7 dias, ficar 1000 anos lá no céu, mas ficar eternamente com Deus, salvos agora, salvos na eternidade e viver para sempre com Deus. Você pode perguntar assim: a nossa igreja poderia estar todo mundo aqui hoje louvando a Deus, mas Deus conhece cada um, Deus sabe da estrutura de cada um, Deus sabe da vida de cada um. Mas vai chegar um momento que nós não vamos ter mais essa liberdade de estar aqui. Alguns vão querer vir, mas vai ser tarde demais. Mas oremos por eles e que nós que estamos aqui, que nós possamos continuar a prática da palavra de Deus, no preparo para o reino de Deus, entendendo de que esse conflito vai ficar até a volta de Jesus. Do lado, o Espírito Santo fala: filho, obedeça a Deus, caminhe com Deus. Se você cair, confesse os pecados, peça força a Deus, mas não desista da caminhada. Continue, porque em breve Jesus voltará e teremos um novo céu e uma nova terra. A pergunta que eu faço para todos essa manhã: você deseja isso na sua vida? Eu desejo. Se você deseja, cubra sua fonte e vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor mais uma vez nesta manhã. Obrigado por essa palavra, obrigado pelos louvores cantados, obrigado porque a Tua palavra nos orienta sempre a continuar praticando e vivendo a Tua palavra. Nos abençoe, nos conceda o Espírito Santo sobre nossa vida, para que esse conflito entre fazer o certo e o errado, possamos fazer o que é certo para agradar e obedecer ao Senhor, mas que tudo dele possa ser feito por amor a Ti e por amor à Tua palavra. Nos capacite para isso e nos abençoa, para que verdadeiramente possamos praticar todos os frutos do Espírito Santo e, acima de tudo, ter equilíbrio, domínio próprio, dirigido por Ti, para que em breve possamos receber do Senhor a coroa da vida. Permaneça conosco, perdoe nossos pecados e nos dê a Tua paz. Em nome de
de Jesus. Amém. Aonde ela